Olá a todos, meu nome é Hércules, sou aluno do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal de Lavras e eu vou fazer aqui uma vídeo-resenha do livro 40 anos do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, o CBCE, na qual eu fiquei responsável pelo volume 3 e o capítulo 2 desse livro. Eu irei falar sobre o capítulo do volume 3, por uma epistemologia da educação dos corpos e da educação física, e em especial do capítulo 2, que vão falar sobre a experiência do corpo na dança, entre cruzamentos entre ciência, estética, ética e política. Esse livro, ele foi escrito, no caso, esse capítulo ele foi escrito por dois autores. Primeiro pela Terezinha Petrúcia de Nóbrega, que é graduada em Educação Física e Filosofia pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutoranda em Filosofia da Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba e pelo Iraquitã Oliveira Caminha, que é graduado em Educação Física pela Universidade Federal da Paraíba, graduado em Psicologia pelos Institutos Paraibanos de Educação, graduado em Filosofia pela Universidade Federal também da Paraíba, mestre em Filosofia pela Universidade da Paraíba, doutor em Filosofia pela Université Catholique de Lavoie. Bom, segundo os autores, eles partiram do ponto do pensamento e da expressão do filósofo Merleau-Ponty, que o corpo e a expressão jogam um papel fundamental, ou seja, eles trabalham junto dentro da construção corporal das pessoas. A autora, ela menciona também a estilogia da dança e de como a dança pode ser influenciada e de como a dança pode mudar o nosso comportamento e o nosso pensamento. Assim, os autores analisou principalmente a coreografia Bolero de Ravel, da dança de Maurice Béjart. Porém, discutiram a versão do dramaturgo Raymond Hungler e da sua relação ao corpo, cultura e educação. Logo de cara, os autores eles relatam essa questão de formas de construir uma pesquisa científica, ou seja, de como as pessoas iam partir, de que ponto, para criar algum estudo em cima do corpo e em cima da dança. Bom, segundo a obra de Terezinha e de Iraquitã, uma forma talvez de encontrar caminhos para outros novos horizontes é indicada por Merleau-Ponty, fazendo uso do método fenomenológico. Ou seja, o texto L'Oreal and the Spirit, utilizado pelo escritor e o último livro escrito por Merleau, pode concluir ainda em vida, produzido durante suas férias de verão de 1960. O então filósofo ele critica o modelo de ciência fundado no pensamento objetivo, que só considera científico o que pode ser explorado pelo olhar positivo que manipula o mundo, mas não o habita. Ou seja, o mundo é sempre visto de fora como se fosse possível sobrevoá-lo. Merleau-Ponty ele acreditava muito na parte da compreensão de que toda percepção é realizada por meio do corpo situado radicalmente do mundo. Quando ele lança o olhar para ver alguma coisa, a visão que nasce desse olhar é sempre a partir de um lugar em que o corpo está situado. Sendo assim, não se pode então considerar as investigações científicas como meras elaborações desimplicadas por parte do cientista. Ou seja, enquanto o corpo vívido, enquanto o corpo dançante, somos sujeitos à percepção de não objeto, implicado de maneira clara e objetiva. Nosso corpo é aquilo que a gente transmite. Ou seja, é aquilo a partir de um série de objetos possíveis no caso. O corpo, ele esboça tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente emana para o mundo em si.
E a coreografia de Bolero de Ravel, ele é uma coreografia assim muito tocante, ou seja, o autor ele relata que o corpo é a melodia, invadem a cena e nos transportam por meio dos movimentos a uma profundidade da dança. Ou seja, a partir dessa coreografia do Bolero de Ravel, as pessoas eles conseguiam ver a profundidade da dança, eles conseguiam ver a expressão na qual os dançarinos estavam no palco e de tal maneira eles expressavam por meio de coreografias a sua forma de dançar, ou seja, o seu corpo entrelaçava entre os outros corpos, criando assim uma coreografia tocante e que de certo modo atraía a quem estava sendo visto. Maurício Béjart, ele dizia ainda que a composição do bolero ele investiu no ritmo, no aumento do volume e da intensidade. Ele ainda cita: tudo se consuma quando o ritmo, enfim, devora a melodia. O bolero é uma história de desejo, ou seja, a pessoa que dançava, os artistas que estavam ali entregando a sua coreografia, eles dançavam de corpo e alma. Ou seja, eles entregavam aquilo que Maurício Béjart sempre almejava. E ambos os escritores e pensadores naquela época acreditavam que a dança possuía grande parte na influência de nossas vidas, né? E que através da dança nosso corpo consiga se encontrar. E a coreografia de Bolero de Ravel é uma das grandes formas de evidenciar as questões do nosso corpo e de nosso corpo dançante, ou seja, o nosso corpo como forma dançante de si. Eu creio que, na minha opinião, o Bolero de Ravel, de Maurício Béjart, ele abriu inúmeras portas para que a gente nos autoconhecesse, sabe? Para que os dançarinos daquela época conhecessem o seu alto corpo e de como a dança poderia mudar de certa forma a nossa composição como pessoa e nos autoconhecer corporalmente também.